Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia a todos. Duas ou três notas em relação a esta introdução do Sr. Ministro, esta intervenção inicial. E depois, se me permitir, uma vez que ocupou mais o seu tempo a falar das questões internacionais, também colocar algumas questões mais domésticas, porque também elas são naturalmente relevantes e algumas que até se cruzam naturalmente em termos de dimensões. Mas não passar para essas questões mais nacionais, sem antes fazer aqui dois ou três comentários em relação ao que disse. Sem dúvida que acabou por ser relevante, embora tivéssemos tido esse receio inicialmente de ser visto como a criação de um grupinho, como lhe chamou o Sr. Ministro, essa intervenção de alguns países, de alguns ministros de alguns países, dentro da lógica NATO, em relação à preocupação do flanco sul. Achamos que estas questões têm de ser, de facto, como disse bem, postas estas questões do flanco sul, de forma clara na agenda da organização. E achamos que esses receios, em relação à forma escolhida, poderiam ser fundados. Contudo, vamos esperar para ver, mas achamos que, de facto, que é relevante esta preocupação, porque a evolução, digamos assim, de todas as preocupações em relação ao flanco sul, em relação às questões do terrorismo, em relação a esta nova forma das ameaças terroristas e da nova, como lhe chamou, da atomização desses mesmos fenómenos, acho que merecem, de facto, que a organização olhe para esta matéria de uma outra maneira e, portanto, se esse objetivo também tiver sido alcançado através da forma que acabou por ser escolhida, pois eu acho que os objetivos acabaram por ser concluídos, alcançados. Sr. Ministro, eu confesso que não percebi bem em relação ao objetivo dos 2%. O Sr. Ministro disse que não era uma métrica absoluta e que deveria haver, e que essa discussão foi feita em relação a essa necessidade de correção dessa mesma métrica para uma dimensão mais substancial. Eu gostava de perceber melhor o que é que o Sr. Ministro quis dizer com isso. O que é que está em cima da mesa e qual é, do ponto de vista objetivo, o que é que Portugal pensa fazer ou dessa métrica ou de uma outra, mas para se aproximar daquilo que é a preocupação de alguns dos nossos parceiros, que, sendo essas as regras que estão definidas, fazem também eles um esforço grande para cumprir essas mesmas regras. Portanto, perceber qual é o objetivo e o esforço que Portugal vai fazer nessa mesma matéria. Também não percebi bem, Sr. Ministro, talvez por falha minha, em relação às necessidades de reforço dos meios de investimentos na área da defesa no que diz respeito à União Europeia. O Sr. Ministro disse mais ou menos, reconhecemos essa necessidade, mas não somos grandes entusiastas. Muito bem. Em que é que se materializa então a nossa intervenção nessa necessidade, não sendo entusiastas, nessa necessidade desse reforço dos meios e de investimentos nessa área? Concretamente, Sr. Ministro, em quê? E se nos pode, até, quer em relação ao objetivo dos 2% ou outra métrica, como falou, quer em relação a esta necessidade de meios e investimentos no âmbito da União Europeia, se vai haver algum plano concreto, quantificável. Há países que já o fizeram em relação ao objetivo dos 2%, como sabe, e apresentaram já prazos, uma calendarização desse mesmo reforço de meios e investimentos. E, portanto, saber o que é que Portugal pensa fazer e quando em relação a essas mesmas matérias. Sr. Ministro, duas ou três notas em relação a questões mais nossas. Curso de comandos. No próximo mês irá ser realizado este primeiro curso de comandos após os trágicos acidentes que vitimaram 2 militares. A primeira coisa que eu gostava de fazer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, é reafirmar a confiança nas instituições militares, no Exército, nos comandos, porque eu acho que isto deve ser feito. Eu acho que depois de uma primeira tentativa infeliz de alguns partidos de cavalgarem uma onda em relação àqueles trágicos acontecimentos em relação a toda uma instituição, eu acho que houve uma reação não total, mas bastante significativa da maior parte das forças políticas e também do Governo em relação a esta mesma matéria. E, portanto, eu queria
deixar isso claro, de que nós temos toda a confiança na instituição militar, no Exército e nos comandos, e achar que em relação à forma de reação destas instituições, em relação aos trágicos acontecimentos, eu acho que foi feita de forma exemplar. Contudo, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se acha efetivamente que o inquérito realizado permitiu efetivamente escrutinar o que estava errado e se essas correções que foram feitas de facto nos dão garantias, tanto quanto podem dar, de forma a evitar ao máximo que estas situações se possam naturalmente voltar a repetir. Porque o curso de comandos é um curso de facto exigente e temos de garantir essa mesma exigência, mas a exigência que é posta no curso é para ela em missões que depois acabam por acontecer, por termos efetivamente pessoas preparadas e, portanto, a exigência do curso é para salvar vidas, em extremo depois nas missões, não pode ser no próprio curso para as pôr em causa e, portanto, esta era uma primeira questão. Segunda questão, em relação à utilização civil da base aérea do Montijo. Sr. Ministro, a 1 de fevereiro deu-nos aqui algumas explicações, algumas informações e também algumas não informações em relação a esta situação. Portanto, saber, Sr. Ministro, nestes 2 meses, o que é que houve de evolução. Na altura tive a oportunidade de dizer, Sr. Ministro, que tinha havido um chorrilho de omissões e contradições por parte, eu até acrescentei, não do Sr. Ministro, mas do seu Governo, em relação a esta mesma matéria. Porque, afinal, é conhecida a posição do PSD em relação a esta matéria, somos a favor daquela localização em princípio, os estudos que confirmem, naturalmente, que ela é viável. Parece-nos, do ponto de vista da vantagem competitiva do país, ela é aquela que melhor serve o interesse nacional, mas servirá o interesse nacional se compatibilizar também, como é óbvio, o respectivo uso, salvaguardando aquilo que é a operacionalidade, portanto, das Forças Armadas, em especial da Força Aérea, mas também da Marinha, que tem lá os respectivos helicópteros. Portanto, saber, uma vez que creio que ainda não tivemos acesso aos respectivos estudos, o Sr. Ministro tinha dito que ia ser criado um grupo de trabalho também dentro da Força Aérea, a juntar aos outros estudos que o Governo tinha encomendado, que nós não tivemos acesso, creio eu, pelo menos julgo que não tivemos acesso, apesar de o termos solicitado, saber se já há alguma evolução, se há mais estudos, se nos pode dar um ponto de situação rigoroso em relação aos estudos que a Força Aérea estaria a fazer em relação a esta mesma matéria, se é compatível, se não é compatível, se só é compatível com pouco uso, o que é que isso quer dizer? Sr. Ministro, isto porquê? Porque os seus colegas do Governo têm dito, o Sr. Primeiro-Ministro incluído, quando da assinatura do memorando de entendimento a meio de fevereiro, que o objetivo é esta nova infraestrutura estar operacional no próximo ano. E se assim é, há decisões que têm a ver com a Força Aérea que têm de ser tomadas já. E têm de ser tomadas, naturalmente, em questões concretas. Ora, a primeira questão era dizer que a Comissão gostaria de ser informada e de acompanhar essa mesma matéria. A segunda questão era, efetivamente, perceber se o que há aqui é declaradamente e objetivamente uma tentativa de não tornar claro aquilo que já existe e não dar essa informação à Comissão, ou se o Sr. Ministro é de facto o elo mais fraco deste Governo, e às vezes parece que é o elo mais fraco deste Governo, porque tudo se decide em termos de infraestruturas, e o Sr. Ministro depois quando vem aqui diz que ainda vamos ver, ainda vamos estudar, quando nos é apresentado do outro lado como uma decisão e um facto consumado. Portanto, percebermos efetivamente se o Sr. Ministro é o elo mais fraco, ou se há mais alguma informação que nos possa tranquilizar em relação a esta compatibilização que gostaríamos de ter em relação a esta mesma matéria. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.